No esporte é estrutural. Casos de atitudes de ódio motivada pelos preconceitos raciais são rotina em muitas localidades, o que historicamente deveria ter ficado no passado com a abolição da escravatura ressurge com força cada vez maior atualmente. Entende-se por racismo no futebol qualquer prática racista, normalmente xingamentos ou algum tipo de sinal, realizada em campo durante alguma partida de futebol ou ainda nas arquibancadas, direcionada a algum dos participantes direto da partida. Isso tende a acontecer com certa facilidade, mesmo havendo a pressão da mídia e da sociedade contra esses casos, porque o futebol é um esporte que facilmente une pessoas de todas as raças, considerando-se principalmente afrodescendentes. Apesar de estar voltando para uma situação em particular, o jogo de futebol é considerado como racismo normal e punido da mesma forma que qualquer outra manifestação racista contra a pessoa. O livro O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Rodrigues Filho, de 1947, é, sem dúvida, uma língua portuguesa, um texto ótimo para se iniciar a discussão sobre relação étnico-raciais no futebol brasileiro. Nesta obra-prima, Mário Filho brinda-nos com capítulos Raízes do Pseudocismo, O Campo e a Pelada, A Revolta do Preto, A Ascensão Social do Negro, A Provação do Preto e A Vez do Preto. Mário Filho utiliza tanto o termo negro quanto preto. Atualmente, o termo preto poderia ser interpretado como um cunho racista. Entretanto, à época, não existia esse tipo de discussão. No contexto histórico da discriminação no cenário esportivo, verifica-se que os esportes, por sua vez, sempre integraram vários tipos de competição que envolveram forma física ou simbólica. Zaluar, 1991. É a reboque das sangrentas batalhas no Coliseu na Roma Antiga, que iniciaram em função da política dos imperadores romanos, que, à frente ao descontentamento da população com a realidade social da época, viram na política do pão e circo uma maneira vil de acalmar a população, servindo-lhes o sangue dos gladiadores enquanto espetáculo esportivo, acompanhado por comida nos eventos do Coliseu. Verdadeira gênese da discriminação no esporte, que também absorvia e retransmitia a violência social da época, pois eram justamente as minorias étnicas da época, africanos, judeus, árabes, asiáticos, bárbaros e etc., que eram servidas para que os gladiadores, legítimos representantes do Estado, demonstrassem suas superioridades atléticas e raciais, literalmente descartando-as como peões no jogo de xadrez. Portanto, a discriminação tomada enquanto manifestação típica dos espaços coletivos, a exemplo dos cenários esportivos, seguem os ciclos de violência, que são configurações formadas por dois ou mais grupos, processos de sujeição recíprocas que situam estes numa posição de medo e de desconfiança mútua. Para o presente ensaio, é fato que ainda não foram tomadas medidas necessárias para chamar a responsabilidade para quem comete graves atos discriminatórios no esporte, em episódio que perceberam ampla descobertura da empresa, pois o que se tem observado é a iminente possibilidade desse incidente aumentarem, sobretudo no futebol, que por sua vez, por ser mais popular no planeta, é um reflexo da sociedade e, portanto, pode estar cercado dos melhores como também dos piores tendências social. O exemplo dessas violências, da discriminação, do nacionalismo excessivo e das incivilidades em geral. Pois, no mundo de hoje, em que a agenda internacional está dominada pela guerra contra o terrorismo, o temor da sociedade pode motivar atitudes negativas dentro das arenas esportivas, principalmente em relação aos estrangeiros, aos negros e etc.,
por sua identidade religiosa, étnica ou cultural, fazendo urgente convocação social e uma mobilização das organizações esportivas internacionais, da academia, na direção de combater a discriminação, além da conscientização da comunidade internacional acerca do importante papel do esporte nos esforços para o desenvolvimento e paz mundial. De acordo com isso, nos esportes, alguns preconceitos podem ser percebidos pelos sutis, muitas vezes ainda explícitos e grosseiros, atos preconceituosos que aparecem em jogos que são transmitidos principalmente pela televisão, onde xingamentos e ofensas são utilizados entre os próprios atletas ou até mesmo através do público que assiste ao jogo nas arquibancadas. Esses esportes transmitidos pelos meios de comunicação são agregados de valores morais e significados sociais e são transmitidos para todos os indivíduos que têm acesso aos meios de comunicação.